137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 14 metros de altura, 3 andares completos. Quando eu li esses números em Gênesis pela primeira vez, com atenção, parei e pensei, porque não é como a gente imagina. A gente cresce vendo aquele barquinho de desenho animado, a girafinha espiando pela janela, o arco-íris colorido no fundo. Mas o que está escrito em Gênesis 6 é outra coisa completamente diferente. O tamanho da arca é maior que um Boeing 747, aquele avião enorme. Ele só tem 70 metros de comprimento. A arca tinha o dobro, mais comprida que um campo de futebol e meio, com espaço interno equivalente a 450 carretas de caminhão, 50 mil toneladas quando totalmente carregada. Isso não era um barco, era um armazém flutuante do tamanho de um navio cargueiro moderno. Construído na Idade do Bronze, no braço, sem eletricidade, sem aço, sem guindastes. E a Bíblia usa uma medida chamada côvado para descrever tudo isso. O côvado era uma medida padrão do mundo antigo. A distância do cotovelo até a ponta do dedo médio, uns 45 centímetros. 300 côvados de comprimento, 300 vezes 45 centímetros, 137 metros no total. 50 côvados de largura era igual a 23 metros. 30 côvados de altura, 14 metros. 3 andares. Deus não disse faz um barco grande. Ele deu as medidas exatas, o material, a impermeabilização, o número de andares. É uma planta de construção. Durante séculos, céticos riram disso, chamaram de impossível, de exagero, de lenda. Então eu fui pesquisar. Encontrei uma pesquisa de 1993 do Dr. Seon Hong e a equipe dele no Instituto Coreano de Pesquisa em Engenharia Naval decidiram testar as dimensões bíblicas. Eles não eram teólogos, eram engenheiros de verdade. Construíram modelos computacionais, rodaram simulações em tanques de ondas, compararam as dimensões da arca com 12 projetos diferentes de casco. E o resultado foi esse. A arca teve o índice de segurança mais alto entre todos os projetos testados. Resistência a ondas de 30 metros de altura, quase 100 pés de água sólida em movimento, capacidade de inclinar quase 90 graus e endireitar sozinho. E o detalhe que me deixou sem palavras, qualquer modificação nas dimensões bíblicas piorava o projeto. Os engenheiros não conseguiam melhorar o que estava escrito em Gênesis. Mas esses engenheiros testaram a arca pronta. O que eu quero te mostrar hoje é o que veio antes, o que aconteceu entre o comando de Deus e a arca concluída. E tudo começa por um detalhe que quase ninguém fala, o terreno. Quando eu fui estudar a construção da arca, a primeira pergunta que me veio foi simples: onde Noé construiu tudo isso? Uma estrutura de 137 metros não pode ser erguida em qualquer chão. Precisava de espaço amplo, firme e estável, longe de encostas que possam ceder, perto das florestas que vão dar a madeira. Imagina Noé andando pelo terreno, chutando o chão aqui, pisando lá, observando o solo, onde é mais firme, onde as árvores certas estão mais perto, por onde seria mais fácil trazer os troncos. Tudo isso sem orientação, sem GPS, sem engenheiro, só o olho e a experiência e a orientação de Deus. E quando achou o lugar certo, começou a primeira etapa, que não tinha nada de bonita. Ele teve que preparar o terreno, tirar as pedras grandes do caminho, arrancar raízes fundas, nivelar o chão metro por metro. E quando eu fui pesquisar o mundo que Noé vivia, achei um detalhe que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Está em Gênesis 2:6. A Bíblia diz que uma neblina subia da terra e molhava toda a superfície do solo. Naquele mundo não tinha chuva como a gente conhece. A umidade não vinha do céu, ela brotava debaixo da própria terra. Pensa no problema de engenharia que isso cria. Solo sempre úmido, ferramenta afundava, terra encharcada não aguenta o peso, madeira apoiada em solo úmido apodrece rápido. Então, antes de cortar uma única árvore, Noé precisou criar um sistema de drenagem. Canaletas simples ao redor do canteiro para desviar a umidade que subia do chão. Enquanto fazia isso, Gênesis diz que os vizinhos passavam e riam dele. Um homem preparando um terreno enorme, sem barco à vista, sem rio por perto, sem mar no horizonte. Mas Noé não ligava. Ele não estava construindo para agradar aquele povo, para agradar os vizinhos, ele estava obedecendo a Deus.
E a fé de verdade é exatamente isso. Fazer o que Deus nos mandou mesmo quando não faz sentido para ninguém ao nosso redor. Com o terreno pronto vinha o próximo desafio, a madeira. Gênesis 6,14 é específico. Faze a arca de madeira de gofer. E quando eu fui pesquisar essa palavra, encontrei algo que me surpreendeu. Gofer não aparece em mais nenhum lugar em toda a Bíblia. Nenhuma vez. Os estudiosos chamam isso de Hapax legomenon, uma palavra única, sem paralelo em nenhum outro texto. Por 3.000 anos, os tradutores tentaram adivinhar o que era. 3 teorias surgiram ao longo dos séculos. A primeira diz que gofer é cipreste. A palavra hebraica gofer soa parecido com cupar, o nome antigo do cipreste. E faz sentido. Cipreste é resistente à água por natureza, tem olhos que protegem a madeira e dura muito. Alexandre o Grande construiu a frota inteira dele com cipreste. Era a madeira dos grandes projetos da antiguidade. A segunda teoria diz que gofer não é o nome de árvore, é a descrição de um processo. A tradução grega antiga da Bíblia, a Septuaginta, feita século III a.C., traduz gofer como madeira esquadriada. A latina diz madeira aplainada. Vigas cortadas com precisão, encaixes feitos sob medida. A terceira teoria é a que mais me intrigou quando eu pesquisei. E se gofer se referir à madeira laminada, camadas finas coladas em direções diferentes, um compensado antigo, mais resistente e mais uniforme do que qualquer tronco natural. E se a Bíblia não estivesse nomeando uma árvore, mas descrevendo uma tecnologia? Isso não seria surpreendente, porque Gênesis 4:22 já descreve Tubal-Caim, que viveu antes de Noé forjando ferramentas de bronze e ferro. Metalurgia avançada, conhecimento acumulado por gerações. Noé não estava construindo no zero. Derrubar centenas de árvores enormes na mão levava horas por árvore, golpe após golpe, dia após dia. E depois de derrubar, mover esses troncos até o canteiro, sem roda, sem trator. Qual era a solução? A solução era a mesma que povos antigos usavam ao redor do mundo. Rolos de madeira, troncos menores colocados debaixo do tronco grande. Com corda e alavanca, ele desliza alguns metros. Os rolos que ficavam para trás são trazidos para a frente e o processo recomeça. Com a madeira no canteiro, chegava a parte mais difícil. Erguer uma estrutura que precisaria sobreviver à maior tempestade da história. E é aqui onde a proporção da arca começa a fazer todo sentido. Divide 300 por 50, dá 6. Proporção 6:1. Na construção naval, essa proporção tem nome e tem história. Em 1609, um comerciante holandês chamado Peter Jansen construiu uma embarcação nas mesmas proporções da arca, só que menor. Quando ele lançou ao mar, a conclusão foi essa. Ela comportava 1/3 a mais de carga do que qualquer outro navio do mesmo tamanho. Navegava mais rápido e era quase impossível de virar. Os holandeses ficaram tão impressionados que começaram a construir vários outros navios nas mesmas proporções. Chamavam de Arca de Noé. Os superpetroleiros de hoje usam proporções quase idênticas. Os engenheiros do século XXI chegaram na mesma conta que está em Gênesis 6. Toda embarcação começa pela quilha, a viga central que vai ponta a ponta e sustenta tudo. Mas não existe árvore de 137 metros. Então Noé precisou criar essa quilha juntando várias vigas. E como une várias vigas de madeira sem parafuso? Com encaixe. Os construtores antigos usavam um sistema chamado malhete e tenão. Você esculpe uma abertura numa peça e encaixa uma lingueta da outra peça ali dentro, como um plug. E travava tudo com um pino de madeira dura passando pelo encaixe. Esse mesmo sistema foi usado pelos gregos e fenícios nos navios mais resistentes da antiguidade. E quando eu entendi como ele funcionava na água, entendi por que era tão bom. Madeira incha quando molha. Quanto mais aquelas juntas ficavam em contato com a água, mais apertadas elas ficavam. O mar, tentando destruir a arca, na verdade, a deixava mais forte. Agora deixa eu te contar sobre um navio que virou caso de estudo na engenharia naval. O Wyoming, lançado em 1909. O maior navio de madeira da história moderna. 100 metros de comprimento. 37 metros menor que a arca.
E era um problema sério desde o começo. Precisava de bombeamento constante para se manter à tona, porque as juntas afrouxavam com o balanço das ondas. A água entrava e a estrutura cedia. Em março de 1924, o Wyoming foi apanhado por uma tempestade e a estrutura cedeu no meio. O navio afundou, toda a tripulação morreu. O problema era o método de construção. Esqueleto primeiro, tábuas pregadas depois. Prego afrouxa, o buraco aumenta, a junta abre, a água entra. A arca usava o sistema oposto. Tábuas unidas de borda a borda pelo encaixe de malhete e tenão. A própria pele da embarcação sustentando a carga e ficando mais firme quanto mais molhava. Além disso, a arca tinha uma vantagem estrutural que os engenheiros modernos identificaram com clareza. Ela era basicamente uma caixa, uma barcaça retangular gigante. Seção retangular resiste à flexão muito melhor que uma seção em V. Com 3 andares correndo pelo comprimento todo, como os andares de um prédio, você cria o que os engenheiros chamam de viga-caixão, o mesmo princípio usado nas grandes pontes modernas. Com a estrutura pronta, chegava a hora de vedar a arca. E quando eu li a instrução de Deus em Gênesis 6,14, um detalhe me chamou a atenção. Cobre a arca de betume por dentro e por fora. Por dentro e por fora. A parte de fora todo mundo entende, mas por dentro, quando eu fui entender isso do ponto de vista técnico, percebi que é exatamente o que os engenheiros navais modernos confirmam. Madeira exposta à umidade por dentro absorve água devagarzinho, incha, racha, com o tempo falha. O betume é alcatrão natural que brota da terra. A arqueologia confirma que era abundante no Oriente Médio Antigo. A própria Bíblia, em Gênesis 14, menciona poços de betume na região. O material estava lá, disponível. Você aquece, engrossa e aplica quente. Quando seca, forma uma camada dura e impermeável, que também protege a madeira dos vermes marinhos que destroem as embarcações. Noé e os filhos passaram dias, talvez semanas, engatinhando pelo interior da arca, cobrindo cada fresta, cada junta, cada cantinho de madeira. Isso me diz algo sobre como a obediência funciona de verdade. Quem obedece a Deus cuida do que ninguém vê, porque Deus vê. Com a estrutura toda vedada vinha o desafio do interior. Gênesis 6,14 registra um detalhe que a maioria das pessoas passa sem perceber. Farás compartimentos na arca. A palavra hebraica original é kinim, ninhos, células, divisões pequenas. A arca não era um galpão aberto. Era uma estrutura interna organizada em seções separadas. E para entender por que isso era essencial, basta pensar no seguinte: sem divisões, leão e boi no mesmo espaço daria no quê? Ia virar um caos em questão de horas. Milhares de animais de espécies diferentes por mais de um ano, sem eletricidade, sem ventilação mecânica, sem água encanada. E por falar em ventilação, esse foi o ponto que mais me surpreendeu quando eu fui pesquisar. Gênesis 6,16 traz uma instrução que a maioria das traduções simplifica demais. Em português, geralmente aparece como farás uma janela para a arca. Mas quando eu fui ver a palavra hebraica original, encontrei algo diferente. A palavra usada é tsohar. E o hebraico já tem uma palavra para janela. É shalom. Tsohar é outra coisa. A raiz dela está ligada ao brilho do meio-dia, à claridade, à luz intensa. Muitos estudiosos acreditam que tsohar era uma abertura contínua correndo pelos 137 metros da arca logo abaixo do telhado. Não uma janelinha, um sistema de ventilação passiva. Milhares de animais dentro de uma caixa de madeira fechado gera muito calor. Os dejetos em decomposição geram gases, amônia, metano, dióxido de carbono. Sem ventilação adequada, todo mundo sufocaria em dias. O ar quente sobe e sai pelo tsohar no topo. Isso cria uma diferença de pressão que puxa o ar fresco para dentro pelas aberturas inferiores. Os engenheiros chamam isso de efeito chaminé, ventilação passiva, sem motor, sem peça móvel. A arca respirava sozinha. Em Gênesis 6,21, confirma a logística completa. Levarás contigo o alimento para ti e para eles. E quando eu fui pensar na logística de alimentação,
A escala me impressionou. 1 ano de comida para cada espécie. Não é só jogar feno no chão. Cada animal tem necessidade diferente. Carnívoro não come o mesmo que herbívoro. Réptil não come o mesmo que ave. Então, aquelas áreas de estoque precisavam ser organizadas por tipo de alimento. Feno seco para um lado, grãos para outro, frutas secas, raízes, sementes, água armazenadas em potes de barro. E tinha um detalhe técnico importante. Alimento úmido fermenta. Alimento que fermenta apodrece. Alimento apodrecido mata os animais. Por isso o betume por dentro não protegia só a madeira, protegia o estoque. Mantinha um ambiente interno seco o suficiente para conservar a comida por meses. Tudo isso calculado antes de entrar, porque depois que a porta fechasse não teria segunda chance. E tem um problema que ninguém gosta de falar, mas que era real e urgente: o esgoto. Milhares de animais produzem uma quantidade enorme de dejetos, todo dia por 371 dias. Sem sistema de descarte, a arca viraria um ambiente letal em semanas. Amônia em concentração alta mata. Metano em concentração alta é explosivo. Então, como Noé resolveu tudo isso? Quando fui pesquisar, as soluções mais plausíveis são simples e inteligentes ao mesmo tempo. Pisos levemente inclinados nos compartimentos, líquido escorrendo naturalmente para canais centrais, esses canais levando até aberturas laterais pequenas na base do casco. Os sólidos eram recolhidos manualmente, sim, no braço, como era feito em fazendas e estábulos do mundo inteiro por milênios. E lembra do sistema Tsohar, o ar quente subindo e saindo pelo topo? Esse mesmo fluxo carregava os gases para fora antes de atingirem a concentração perigosa. Tudo gerenciado por 8 pessoas, sem experiência prévia, e funcionou porque foi Deus que ordenou. Entre todos os elementos da arca, nenhum era mais simbólico do que a porta. Gênesis 6,16 menciona: "E porás uma porta ao lado da arca", uma abertura grande o suficiente para animais de todos os tamanhos entrarem. E ao mesmo tempo o ponto mais vulnerável de toda a estrutura. Qualquer buraco num casco é um risco. Por isso Noé provavelmente reforçou a moldura com as vigas mais grossas que tinha. Travas diagonais para distribuir a pressão, a madeira mais densa nas bordas. Então veio o que a Bíblia descreve em Gênesis 7, 8 e 9 de um jeito que não tem explicação racional. Os animais vieram até Noé. Não foram capturados, não foram conduzidos à força, eles vieram, par por par, surgindo de todos os lados. Aves pousando perto da entrada, animais selvagens caminhando tranquilos ao lado das presas deles, cada um se posicionando sem confusão, sem briga, sem caos. Isso não tem explicação natural. Era a mão de Deus orquestrando o que a mão do homem não conseguiria jamais. Quando todos entraram, Noé e a família entraram também. E veio o momento que, quando eu li em Gênesis 7,16, me deixou parado. O Senhor fechou a porta da arca. Noé construiu, mas foi Deus quem selou. O homem deu tudo o que tinha, anos de trabalho, suor, sofreu rejeição, trabalhou com a madeira, encaixou a madeira, passou o betume, e quando chegou o momento que estava além do que qualquer ser humano poderia fazer, Deus entrou. Esse é o padrão que a Bíblia repete do começo ao fim. Deus não faz o que o homem pode fazer, mas ele faz o que só ele pode fazer. Com a porta fechada pela mão de Deus, um silêncio diferente tomou conta da arca. Lá fora, o mundo continuava como se nada fosse mudar. Então, Gênesis 7,11 descreve o que aconteceu com palavras que, quando você lê com cuidado, percebe que está falando de algo muito maior que uma chuva. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e abriram-se as comportas dos céus. Repararam na ordem? Primeiro, as fontes do abismo, antes da chuva, antes de uma gota cair do céu. A terra explodiu por baixo. Quando eu fui pesquisar isso, entendi que o dilúvio não foi só uma chuva longa, foi uma ruptura geológica. Águas subterrâneas sob pressão enorme se soltando de uma vez. Terremotos, rupturas no fundo da terra.
A família de Noé sentiu a arca tremer antes mesmo de ver a água cair do céu. E aí veio a chuva, a primeira chuva da história. Gotas grossas, volume crescendo, um barulho ensurdecedor em cima da madeira. E os engenheiros coreanos simularam exatamente esse momento. Ondas de até 30 metros de altura, quase 100 pés de água sólida em movimento, ondas que partem navios modernos ao meio. A proporção 6:1 fazia a arca subir por cima das ondas. As juntas de malhete e tenão ficavam mais firmes com a pressão da água. O tsorrar mantinha o ar circulando independente do caos lá fora. Cada detalhe projetado para exatamente esse momento. A arca não afundou, não virou, não se partiu. E isso não foi sorte, foi matemática. Foi fé colocada em madeira. Gênesis 7:19 diz que as águas cobriram até as montanhas mais altas. Montanhas desaparecendo, cidades submersas, tudo que existia antes sendo apagado. Lá fora, tudo morria. Lá dentro, Deus guardava a vida. 150 dias, 5 meses dentro da arca, sem saber quando ia acabar. Todo dia o mesmo trabalho, dar comida para cada espécie, limpar os compartimentos, verificar as vigas, orar a Deus, esperar. E durante esses meses a Bíblia não registra Deus falando com Noé. Silêncio total. Quando eu percebi isso, parei para pensar no que Noé devia estar sentindo. 5 meses dentro de uma caixa de madeira, sem resposta do céu. E aí aparece em Gênesis 8:1, uma das frases mais bonitas de toda a Bíblia. E lembrou-se Deus de Noé. Deus não esqueceu, nunca. O silêncio não era abandono. Era o momento antes da virada. Quando Deus se lembrou de Noé, mandou um vento sobre as águas e o nível foi baixando, dia após dia. Até que Gênesis 8:4 registra: a arca pousou sobre o monte Ararat. Noé abriu a janela de cima. Pela primeira vez desde o começo do dilúvio, ar fresco entrou. Luz natural encheu o interior. Mas ele ainda não sabia se a terra estava pronta. Ele soltou um corvo e o corvo voltou. A terra ainda estava embaixo d'água. Uma semana depois, soltou uma pomba. Gênesis 8:8. A pomba voltou sem achar lugar para pousar. Outra semana, soltou a pomba de novo. Gênesis 8:11. Dessa vez, ela voltou com uma folhinha de oliveira no bico. Noé não esperou garantia total. Uma folha foi o suficiente para saber que o processo estava andando. E ele esperou mais, com paciência. Outra semana, soltou a pomba pela terceira vez. Gênesis 8:12. E a pomba não voltou. A terra estava ficando habitável. Mais de 1 ano dentro da arca. Então Deus falou de novo em Gênesis 8:16. Sai da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. E Noé saiu. Aquela porta, a mesma que Deus fechou, agora foi aberta. Uma luz forte invadiu o interior, os animais foram saindo, um por um, espécie por espécie, cada um seguindo o instinto para um mundo que não existia antes. A família pisou em terra firme pela primeira vez em mais de 1 ano. Cheiro de terra molhada, ar puro, silêncio profundo. Nada do que existia antes tinha sobrevivido. Mas a graça de Deus preservou o suficiente para um recomeço. E a primeira coisa que Noé fez ao sair me diz tudo sobre quem ele era. Gênesis 8:20. Noé edificou um altar ao Senhor. Não uma casa, não um abrigo, não uma reunião para planejar a reconstrução. Um altar. Adoração antes da sobrevivência. E Deus se agradou e fez uma promessa. Nunca mais vou destruir toda a vida com água. E colocou no céu um sinal que a humanidade pode ver até hoje, o arco-íris. Gênesis 9:13. Uma aliança eterna que lembra até hoje que mesmo no meio do juízo, Deus guarda um remanescente, sustenta a vida e abre um caminho. 4.300 anos depois, quando os engenheiros coreanos do Dr. Seon Hong rodaram a simulação e testaram ondas de 30 metros, eles chegaram na mesma conclusão que Gênesis já tinha dado.
Um projeto tão bem pensado, tão precisamente otimizado que a engenharia naval moderna não tinha nada a acrescentar. O que os céticos chamavam de impossível, a ciência chama de obra-prima. O que os críticos descartavam como mito, os engenheiros estudam como modelo. O projeto não era humano, vinha da parte de Deus. Ele só usou o construtor, Noé. Essa é a diferença entre construir para ser visto e construir para durar. E dessa forma o plano de salvação do Senhor seguiu os próximos passos até chegar à nossa redenção através de Jesus. Jesus é a nossa arca que nos salvou.